Bom dia a todos. Hoje nós estamos para um fórum de discussões, hoje dia 11 de junho de 2021. O Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal vem trabalhando conjuntamente com o projeto de intervenção para o fortalecimento das regiões de saúde rumo à redução da sífilis congênita no estado de São Paulo. E numa reunião que nós fizemos juntamente com a diretoria do DRS, na pessoa da doutora Nádia, nós propusemos hoje um fórum abordando as questões relacionadas à Covid como movimento inicial. As questões da pandemia em relação às gestantes e puérperas, e considerando o aumento do número de casos de óbitos confirmados em todo o território nacional. E, óbvio, nossa preocupação é para o estado de São Paulo. Então, hoje, falamos para o Departamento Regional de Saúde 17 e chamo para fazer a abertura oficial deste evento, doutora Nádia Meirelles, que é diretora do DRS 17 Taubaté. Doutora Nádia. Doutora Nádia, seu microfone. Eu não vi que meu telefone estava fechado, meu áudio estava fechado. Bom dia a todos, obrigada, Adriana, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, ter vindo aqui pessoalmente no DRS para discutir esse tema. Eu quero agradecer todas as equipes envolvidas nesse processo, em especial a Carol, que é a nossa articuladora da saúde da mulher, enfim. É um tema extremamente importante, nós estamos muito preocupados, entristecidos com o que vem acontecendo e algo é necessário fazer com urgência, urgentíssima, para que a gente possa reduzir, na verdade o ideal seria 0 de mortalidade, né? Mas enfim, pelo menos fazer um esforço enorme para que essa situação não permaneça na nossa região. Então, eu quero agradecer a doutora Rossana também, que está aqui conosco, disponibilizando o seu tempo e a sua compreensão técnica, que é de reconhecimento público. Quero agradecer muito a senhora, viu, doutora, por ter disponibilizado trabalhar conosco. E agradecer a todos os municípios presentes, as vigilâncias, enfim, é um esforço conjunto, né? Para que a gente possa resolver ou pelo menos minimizar esse problema. É inadmissível que a gente tenha tantos óbitos na nossa região, no estado de São Paulo, em decorrência de qualquer causa, mas a preocupação grande é em relação também à Covid. Nós tivemos aqui na nossa região 10 óbitos por Covid até o momento, e nós esperamos que isso não se repita, e que a gente tenha um esforço grande, não só nosso do Estado, mas de todos os municípios, para que saibam assistir, compreender, identificar o problema, para que isso realmente não aconteça. Não é justo com ninguém ter um óbito evitável. Então, eu agradeço a todos vocês, eu me desculpo por não estar presente no tempo todo na reunião, mas eu sei que a Carol está aí presente, e as vigilâncias epidemiológicas em todos os municípios. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar daqui uma estratégia para a gente resolver esse problema. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada, doutora Nádia. Eu chamo agora a coordenadora da saúde da mulher, senhora Marisa Ferreira, para falar para nós. Bom dia a todos, muito contente, muito feliz, né, com esse movimento. Doutora Nádia, parabéns por esse apoio. Acredito que hoje o dia vai ser bem produtivo e eu acho que o esforço é de todos, e isso a gente está vendo aqui nessa reunião, né? Eu acho que quando todos se esforçam para o mesmo objetivo, a gente sim vai conseguir reverter sim esse quadro. Agradeço aí o convite, Adriana, obrigada por estar nos apoiando também no grupo, né, no nosso grupo de enfrentamento. Carolina, parabéns. E muito obrigada, doutora Rossana, pelo apoio. Boa reunião para todos.
Adriana, acho que está fechado. Me perdoem, chamo agora a coordenadora da saúde da criança, a senhora Roberta Ricardes. Bom dia a todos. Vou ser um pouquinho repetitiva, mas não tem como não felicitar todos vocês por esse movimento que vocês estão realizando na região. A Carol, né, que está encabeçando todo esse processo, a participação da doutora Rossana, que sempre tem nos apoiado muito aqui a nível estadual, né, com os fóruns e participando dessas discussões. Então, eu acredito que nós vamos ter uma manhã bem produtiva e vamos sair com alguns resultados aí de estratégicos para trabalhar na região. Obrigada, Roberta. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, quero agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento todos os profissionais vinculados ao DRS e à vigilância epidemiológica dessa região, que têm se juntado a nós como parceiros e são de extrema importância para que a gente possa, de fato, realizar aquilo que nós estamos propondo no DRS. Chamo agora a nossa convidada, a professora doutora Rossana Pulcinelli Vieira Francisco. Ela é professora associada da disciplina de Obstetrícia e Ginecologia do HCFM USP São Paulo, chefe da divisão de Obstetrícia e Ginecologia do HCFM USP São Paulo, presidente da SOGESP e também matriciadora nesse fórum de discussão desde o início, em março de 2020. Doutora Rossana, mais uma vez agradecemos sua disponibilidade e parceria contínua. Apesar do cenário não ser um cenário positivo, hoje é um dia de extrema felicidade e as honras serão feitas por você, obviamente. Passo a palavra, que tenhamos um excelente encontro. Obrigada. Bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a Adriana e a Marisa a oportunidade de estar colaborando com o nosso Estado, né, nesse momento que tem sido tão difícil, e a vocês pelo convite. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Só um minutinho. Então, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Obrigada. Da situação da mortalidade materna por Covid no Brasil, e também vamos falar um pouco sobre o que a gente pode fazer, quais são as estratégias que a gente tem utilizado, né? Então, quando a gente fala em mortalidade materna por Covid, primeiro, não existe nenhuma dúvida no mundo inteiro de que as gestantes são um grupo de risco para a Covid-19. O que significa uma gestante ser grupo de risco para a Covid-19? Significa que quando ela contrai a Covid, ela tem uma chance maior do que uma mulher e na mesma idade, com as mesmas doenças, mas que não esteja gestante, de evoluir para internação em unidade de terapia intensiva, para ventilação invasiva e para ECMO e mesmo para óbito. Os dados que eu vou estar apresentando para vocês agora, relacionados ao Brasil, e mesmo que eu comentar em relação a São Paulo, são os dados do Observatório Obstétrico Covid-19, que foi uma iniciativa minha e da professora Ágata. A Ágata é professora de Estatística da Federal do Espírito Santo, o Lucas é um aluno da Ágata de Estatística, e a gente montou o Observatório Obstétrico Covid-19. Aqui está o link, eu vou pedir para as meninas colocarem para vocês também no chat. Esse observatório permite que a gente tenha, toda vez que a gente tenha a atualização dos dados no CIVEP gripe, a gente tem a atualização aqui. Tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, quantos casos de morte a gente está tendo em tempo real. A cada uma semana a gente tem atualização e aí a gente já consegue comparar. Se a gente olhar a situação que nós temos agora no Brasil, isso são dados de 9 de junho, né? Então, em 2020, nós tivemos 455 mortes maternas, contando aqui, então, gestantes e puérperas, e agora, em 2021, nós já estamos com 879 óbitos maternos.
para ficar algo, obviamente é fácil da gente perceber que a gente está quase dobrando o número de mortes maternas, mas para ficar mais fácil da gente entender isso, a gente dividiu o número de mortes por semanas onde a gente tem notificação. Então, os dados de 2020, divididos por 45 semanas, onde nós tivemos notificação de Covid, dá 10 óbitos maternos por semana, e se a gente olhar isso em 2021, nós estamos com 40 óbitos maternos por semana. Para vocês terem uma ideia, quando a gente lançou o observatório, que foi em 14 de abril, né, meados de abril, a gente tinha 22 óbitos maternos por semana, e agora a gente já está com 40 óbitos maternos por semana. Então, isso já é algo que preocupa a gente demais, né? Principalmente porque a gente vê que esse aumento foi de 300% em relação ao que a gente tinha no ano de 2020. Uma das coisas que as pessoas questionam, falam, não, mas aumentou a mortalidade por Covid em todos os locais, inclusive na população geral. Sim, isso é uma verdade, mas na população geral esse aumento foi de 106%, enquanto a mortalidade em gestantes puérperas foi de 300%. Outro ponto que nos preocupa muito e que o observatório também dá a possibilidade da gente analisar é, olhando só quem morreu, tentar ver se todas as pessoas que morreram tiveram acesso à internação em UTI e tiveram acesso à intubação orotraqueal. E o que a gente vê é que nos casos de morte materna, 1 em cada 5 das mulheres que morreu não teve internação em UTI e 1 em cada 3 não teve intubação orotraqueal. Isso, quando a gente olha dividido, olhando isso para o Brasil todo, né, nós vamos ver que quanto mais escuro aqui é maior o percentual de casos de morte materna sem internação em UTI. Nós estamos aqui em São Paulo com 20%, né, o que corresponde a 44 casos. E quando nós olhamos também sem intubação orotraqueal, aí a nossa situação já piora mais. A gente passa para 35%, sendo 71 casos de mulheres gestantes ou puérperas que morreram sem intubação orotraqueal. Isso mostra que a gente tem um problema grave nesse cuidado, nessa atenção à saúde. Quando nós olhamos... Então, vamos lá, quem conseguiu internar na UTI, né? Então, conseguiu internar na UTI, como é que era a situação? Em 2020, 1 em cada 4 dessas mulheres morria, e em 2021 nós estamos com uma situação que 39% das mulheres gestantes ou puérperas que internam evolui para óbito. Então, isso é algo que já preocupa também demasiadamente a gente, e isso também tem uma desigualdade muito grande quando a gente olha o Brasil todo. Em São Paulo, a nossa taxa é de 22%. Queria dividir com vocês a experiência que a gente teve aqui no HC, porque essa experiência mostra um pouquinho que a nossa teoria de que essa mortalidade aumentou muito, porque agora nós temos variantes P1, porque o Covid é mais grave e tudo, talvez não seja uma teoria tão correta. Por quê? Porque se a gente olhar para o ano de 2020, nós atendemos aqui em unidade de terapia intensiva 76 gestantes, nós tivemos 8 mortes maternas, o que dá uma taxa de mortalidade de 10,5%. Né? Então, se a gente comparar isso com o Brasil era 25%, nós estávamos em 10,5%. Aqui a gente tinha algumas dificuldades, nós chegamos a ter gestantes em 10 unidades de terapia intensiva diferentes, tá? As gestantes ficavam mais sob o cuidado dos intensivistas, a gente passava visita diária, às vezes 2, 3 vezes ao dia, mas tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer protocolo conjunto e de trabalho interdisciplinar. Imagina conseguir protocolo conjunto com 10 UTIs diferentes. E por que 10 UTIs diferentes? O HC passou de 84
vagas de UTI para 300, né? Aqui é o Instituto Central, esse instituto ficou inteiro para cuidar só de Covid, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande. Em 2021, nós conseguimos organizar, então, uma unidade de terapia intensiva com 12 leitos, essa unidade está funcionando desde o dia 13 de janeiro, e nessa unidade, o cuidado de intensivista e obstetra é 24 horas por dia, uma estrutura preparada para avaliação fetal, cesáreas em UTI, e uma definição de protocolos conjuntos. O SAPS-3 é uma forma que a gente tem de comparar se o atendimento dos casos, se os casos são mais graves ou menos graves. Aqui a gente tem uma semelhança do SAPS-3. E nesse ano nós já atendemos 100 pacientes gestantes ou puérperas, né? Nessa unidade de terapia intensiva, e a nossa mortalidade foi de 5 casos, então nós tivemos 5% de mortalidade. Então, a gente vê que o que precisa melhorar, o que precisa mudar, é o cuidado que a gente está dando para essas gestantes. Comparativamente, aqui o Brasil era 25%, nós éramos 10,5%, aqui o Brasil é 39% e nós estamos com 5%, o que é comparável aos melhores centros do país e de fora do país, né? Mesmo hospitais privados primeiro, eles não têm esse número de casos internados em unidade de terapia intensiva de gestantes, e segundo, eles não conseguem esses resultados que nós estamos apresentando aqui. Por que é tão importante que intensivista e obstetra trabalhem junto? E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam organizar a rede para garantir que quando uma gestante vai para um cuidado de terapia intensiva, a gente tenha nesse mesmo hospital uma equipe afeita a trabalhar com gestação de alto risco. E que nesse hospital a gente tem, então, a UTI para mãe, uma equipe afeita a trabalhar com gestação de alto risco e também uma unidade de terapia intensiva neonatal e neonatologistas, porque a gente tem um risco grande de ter, inclusive, a necessidade de indicar partos prematuros. As pessoas têm que entender que gestantes não são mulheres com uma barriga, né? Para que tenha a gestação, são inúmeras as modificações gravídicas, não vou perder muito tempo detalhando aqui para vocês, mas a gente tem várias modificações no sistema cardíaco, tanto com o aumento de débito cardíaco, frequência cardíaca, fator pró-coagulação, né? Anemia disfuncional, tem redução da PA quando a paciente está em DDH, redução do débito cardíaco, da resistência vascular sistêmica, da pressão coloidosmótica, da pressão capilar pulmonar. Da parte pulmonar, são inúmeras as modificações que nós temos, tanto aumento de alguns parâmetros e diminuição de outros parâmetros, e algo que muda muito para a gestante, que é os valores de referência da gasometria. A gasometria é o que o intensivista usa o tempo todo para estar fazendo os cuidados dos casos, e se nós não tivermos alguém que diga para ele, presta atenção, gestante não é assim, a PaO2 dela é maior, a PCO2 é menor, e depois quando a gente falar de vitalidade, vocês vão ver por quê, o pH dela vai mais para alcalose, o bicarbonato é menor, então são várias modificações, e isso precisa ser olhado de forma conjunta, as pessoas precisam trabalhar junto para conseguir reduzir essa mortalidade. Então, aqui eu já digo para vocês, problemas graves que a gente tem. Primeiro, problema de acesso à UTI. É inadmissível que no estado de São Paulo a gente tenha gestantes morrendo sem conseguir ser internada numa unidade de terapia intensiva. Segundo ponto, é inadmissível que, ao chegar à unidade de terapia intensiva, alguém morra sem passar pela intubação orotraqueal em uma doença que é conhecida por ser uma síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, nós já temos essas situações e é inadmissível que eu leve uma gestante para um hospital geral, onde eu não tenho apoio de obstetrícia e de neonatologia, depois, se ela precisar de parto, eu tenho que levar ela de novo para outro hospital, e esse trânsito da gestante entubada, em situação grave, de um local para outro, também é inadmissível. Então, aqui a gente já tem algumas coisas
que eu acho que é importante que a rede pense para a gente melhorar esse cuidado. Além dessas modificações que eu falei, as gestantes também têm dímero D que funciona de uma forma diferente. Durante a gestação, o D-dímero vai aumentando, isso já era conhecido, já é conhecido há bastante tempo, mas para interpretar o dímero D numa gestante, nós também precisamos ter um cuidado maior. Falei um pouco aqui em relação ao que a gente vê de morte materna, o que a gente pode fazer na UTI, mas voltando agora um pouco para como é que a gente faz esse segmento dessas gestantes, né? Primeiro ponto, diagnóstico de COVID, lembrar que se a paciente não tem um PCR, se o PCR é negativo ou desconhecido, a gente tem que colher o SWAB do 3º ao 7º dia. O SWAB tem uma positividade em torno de 60%, então pode acontecer de, se a paciente continuar com sintomas, ser necessário repetir esse SWAB em 48 horas. Após o 10º dia, se a paciente tiver sintomas, isso daqui vale muito quando a paciente interna já num quadro mais grave, às vezes já é após o 10º dia, pode vir com PCR negativo, e aí quem vai dar o diagnóstico para a gente é a sorologia. Alguns casos ainda mantém PCR positivo, e se for antes do 3º dia, não tem jeito, a gente tem que programar a coleta do PCR, já deixar organizado isso na evolução, quando seria. Para quem tem disponibilidade do teste de antígeno, né? O teste de antígeno em paciente sintomático, o teste de antígeno é assim, gente, para resumir. Você faz mais ou menos na mesma época do PCR, se ele der positivo, acabou, é positivo. Se ele der negativo, pode ser um falso negativo, e aí nessas situações seria importante a gente estar olhando, então, com o PCR. Quando é que a gente interna uma gestante? A gente interna uma gestante quando ela está usando musculatura acessória, se tem tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, se tem uma frequência respiratória maior que 24 incursões por minuto, se a saturação de O2 está menor que 95 em ar ambiente, e depois vocês vão ver por que a saturação de gestante é menor que 95. Não é uma saturação menor que 93, menor que 92, como às vezes é proposto para a população adulta, tá? E este é o outro problema em relação à intubação. A intubação para a pessoa não gestante é quando eu tenho uma saturação menor que 90. Para a gestante, eu vou intubar ela muito mais cedo. Por quê? Porque a minha meta é uma saturação de 95. Ou se ela tiver uma intercorrência clínica obstétrica, mesmo que ela tenha sintoma gripal leve. O tratamento inicial dos casos, né? Então, a gente pode definir pelo motivo da internação. Se é uma paciente assintomática que internou por uma indicação obstétrica, a única coisa que a gente faz já é rotina aqui na clínica obstétrica, e acho que é uma rotina interessante para ser colocada em todos os serviços, que é avaliar o protocolo de tromboembolismo, e se houver um risco maior ou igual a 3, prescrever enoxaparina. Se a paciente tem sintoma leve, internou por uma indicação obstétrica, se os sintomas gripais, se ela tem sintomas gripais, a gente ainda está prescrevendo oseltamivir, porque a cobertura da vacina da influenza, a vacina da gripe, está muito baixa, e aí eu divido com vocês mais uma responsabilidade. Agora não é hora da gente pensar na vacina da gripe, agora é hora de vacinar gestantes e puérperas para a COVID, né? Depois de 15 dias da vacina de COVID, ela já pode tomar a vacina da gripe, e aí a gente tem mais essa briga para estar comprando. Avaliar o risco de tromboembolismo e prescrever só se esse protocolo TEV, que é o que a gente usa, for maior ou igual a 3. Então, sintoma leve, queria dizer para vocês que todas as pacientes que estão em casa, né? Elas não vão receber enoxaparina, e se for receber alguma coisa, se tiver sintoma leve, é o oseltamivir. Paciente internou e ela está precisando de suporte de O2, independente dela ter internado por uma questão obstétrica ou dela ter internado pelo COVID, a gente vai dar o oseltamivir 75 de 12 em 12 por 5 dias. Aqui a gente entra com a azitromicina e ceftriaxone por 5 dias, e a gente vai, qual é a situação que a gente tem em relação a isso? O antibiótico, ele só serve se eu tiver uma suspeita de uma pneumonia bacteriana em alguém que tem COVID, tá?
Então, por isso é que a gente só dá quando o paciente está precisando de suporte de O2. Esse uso indiscriminado de azitromicina já está levando em alguns países, e no Brasil nós vamos ver isso, porque o uso aqui foi um absurdo, nós vamos ver resistência bacteriana a esses antibióticos. E aí, o que a gente faz? Na população geral, a pneumonia bacteriana associada ao COVID é da ordem de 3% a 8%. Nas gestantes que usam oxigênio, nós tivemos aqui no HC 45% de imagem de tomografia com consolidação. Então, por isso, a nossa opção é entrar com antibiótico e aí a gente faz a tomografia. Se a tomografia não tiver imagem de consolidação, aí a gente suspende o antibiótico. Se a paciente entrou e você já conseguiu fazer a tomo na entrada e não tem consolidação, você nem entra com antibiótico, tá? Aí a enoxaparina profilática, né, que a gente vai usar para todo mundo que tem Covid e está usando O2, e a gente vai progredir para a dose terapêutica se tiver um tromboembolismo confirmado, e o corticoide se a paciente estiver utilizando O2. Por que eu falei para vocês da saturação de 95? A gente não pode se esquecer que para que eu consiga permitir a difusão do oxigênio da mãe para o feto, eu preciso de um gradiente. O que é isso? A saturação de O2 ou a PaO2 da mãe tem que ser mais alta do que a do feto para que ele puxe esse oxigênio para ele. Então, a gente precisa de uma PaO2 na gasometria de 70 a 75, o que vai corresponder a uma saturação de O2 de 95. A PCO2, ela precisa estar menor que 45. Para quê? Para que eu consiga pegar a PCO2 do feto e eliminar pela barreira placentária para a mãe. Outro ponto importante, às vezes em unidade de terapia intensiva, essas gestantes ficam com balanço hídrico negativo e isso interfere na avaliação do líquido amniótico. O que mais que a gente pode falar na internação, né? A maturação pulmonar fetal, a mulher sem indicação materna de uso de corticoide, a gente usa betametasona só para o feto. Se a gestante precisa tá com suporte de O2, então ela precisa do corticoide para ela, mas a gente também precisa da maturação pulmonar. A gente opta pela dexametasona, que passa a barreira placentária e vai usar de 12 em 12 horas por 48 horas. Depois, ou a gente mantém a dex ou vai para metilprednisolona. E se a paciente já está usando metilpred, a gente troca pela dexa, põe a dose, que seria a dose necessária para a mãe e para o feto, né? Usa por 48 horas e depois retorna para metilprednisolona. Então, é assim que a gente tem trabalhado na maturação pulmonar fetal. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que discutir bastante é o momento da indicação do parto, tá? Então, o que acontece? Esse momento de indicação do parto, ele não deve ser porque você tem um resultado positivo de Covid, você indica o parto, muito pelo contrário, né? Quando você faz um parto, quando você faz uma cesariana, você acaba levando a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório também pode piorar o Covid, então, de forma ideal, principalmente para as pacientes que têm um Covid leve ou aquelas que estão só no catéter de O2, é esperar passar a doença e depois disso indicar o parto, tá? E não indicar o parto antes disso. Mesmo para as pacientes que estão em UTI, a gente tem tentado ao máximo postergar esse parto. A gente tem várias pacientes aqui que ficaram entubadas, ficaram internadas em UTI mais de um mês e que saíram ainda gestantes. Algumas já retornaram para ter seus partos com 39, 40 semanas, outras ainda estão no pré-natal, né? Então, idealmente, é que esse parto não seja indicado porque a paciente está na UTI, ou pior ainda, porque ela tem um teste positivo de Covid. Outro ponto importante, e isso está sendo falado de uma forma muito errada na mídia, gestante pode pronar, gente. Gestante tem que pronar. Quando a gente coloca uma gestante pronada, que é uma gestante nossa que está pronada, né? Quando a gente coloca a paciente na posição prona, o que a gente faz? A gente tira a pressão do abdômen no tórax
e a gente tira também a compressão aorto-caval. Então, por conta disso, a vitalidade fetal e os parâmetros hemodinâmicos ficam muito melhores do que se ela não está pronada. E qual que é o objetivo de pronar? Né? A maior parte do pulmão está aqui na parte posterior, e com isso daqui, a gente vai conseguir uma melhor perfusão do pulmão e uma melhor oxigenação. A pronação é uma das coisas mais importantes que tem sido feita para o COVID, e nós temos que garantir que as nossas gestantes sejam pronadas. Nós temos pronado gestantes aqui até 32 semanas. Esse trabalho aqui que eu orientei, a tese de doutorado de uma aluna minha, Cláudia, ele foi publicado já bem antes do COVID, né? Então a gente já sabia que a gente podia pronar gestante. Quando veio o COVID, perguntaram, pode pronar gestante? Pode. A paciente fica de bruços por 16 a 20 horas, né, quando ela está entubada. Se ela não estiver entubada, a gente pode tentar a autopronação, que é colocar a paciente de bruços, ela acordada, é uma coisa que ajuda também e é bastante interessante. Quando que a gente interna alguém em UTI, né? Quando não tem melhora da saturação de oxigênio, apesar da oferta de O2, então quando ela chega a 5, 6 litros por minuto, não é para a gente ficar usando máscara na enfermaria, essa gestante precisa estar na UTI, por isso é que é importante que quando a gente percebe que a paciente já está precisando do catéter de O2, a gente já transfira essa paciente para um hospital que tenha estrutura de UTI, porque essa piora de iniciar o catéter de O2, ir para a máscara e depois disso precisar de uma intubação, pode ser muito rápida. Então, o que mais faz a gente internar essa situação aqui, o esforço ventilatório, apesar da oferta de O2, né? Essas situações aqui são menos comuns em gestantes, mas também podem acontecer. O outro ponto importante que a gente tem é um checklist na alta. Nós precisamos saber se esse caso foi mesmo de COVID ou não. Então, a gente dá alta quando a gente já tem... A gente precisa fechar esse caso no CIVEP. Tem muito caso aberto no CIVEP, como síndrome respiratória aguda grave não especificada, tá? Então, a gente precisa fechar pelo PCR ou pela sorologia, né? Se realmente a gente descartou ou confirmou COVID. Pensar em quando a gente está dando alta. Se for uma paciente que chegou em trabalho de parto, a gente fez um teste, deu um COVID positivo, está com quadro leve, eu vou dar alta antes do 10º dia, a gente precisa fazer um acompanhamento telefônico, precisa orientar retorno se piora dos sintomas, porque os sintomas têm piorado depois do 10º dia. No ano passado era depois do 7º, esse ano tem sido depois do 10º dia. Orientar o isolamento domiciliar, a gente aqui tem usado para casos leves 10 dias, para casos que precisam de oxigênio 20 dias e para imunossuprimidos 28 dias. Nessa situação a gestante não é considerada imunossuprimida, então a gente trabalha aqui em 10 ou 20 dias, exceto se ela tem um transplante de fígado, de rim, né? Verificar o dia de sintoma também para orientar os cuidados com recém-nascido. Anticoagulação, a gente mantém, se a paciente usou anticoagulante profilático durante a internação, se ela sai como gestante, a gente mantém 15 dias, se ela sai como puérpera, a gente mantém essa anticoagulação por 42 dias. Se for gestante, então agendar a vitalidade fetal em 7 dias e muito cuidado com o resumo de alta, né, que tem que conter as informações sobre órgãos acometidos, sobre a evolução, sobre resultados de exame, sobre o uso de antibiótico e se ela sai como gestante, avaliação fetal ou então os dados do parto. Para que todo mundo tenha uma ideia, essa é a tabelinha que a gente usa para anticoagulação profilática, né? Raramente as gestantes estão nessa faixa, ou elas se concentram principalmente nessas duas faixas aqui, então até 90 quilos, até 89, 40 miligramas por dia, de 90 a 130, 60, e se for de 131 a 170, 80 por dia. É isso que a gente tem usado. Se houver um risco de parto, né, a gente pode substituir por heparina não fracionada. Temos preferido a enoxaparina, porque a enoxaparina tem feito uma cobertura melhor e evitado mais
eventos tromboembólicos do que a heparina não fracionada. E aí, o último ponto que eu queria estar falando com vocês é para a vacinação contra a Covid. Acho que no estado de São Paulo a gente teve um avanço muito grande, né? O governo do estado anunciou a vacinação para gestantes sem comorbidade. Então, por que tem que vacinar quem é gestante sem comorbidade? Porque só o fato de ser gestante já é um fator de risco, porque nós estamos tendo morte de 40 gestantes por semana no Brasil. No estado de São Paulo, nós, na primeira onda, nós tivemos uma morte de gestante a cada 2 semanas, e agora nós já estamos tendo 7 mortes de gestantes por semana, né? Então, isso é uma coisa que preocupa muito a gente. Então, está mais do que justificada a vacinação contra a Covid para todas as gestantes e puérperas. Um entrave muito grande que a gente tinha e na última atualização, isso é importante que todo mundo divulgue, né? Na última atualização da Secretaria Estadual já foi colocado que não há necessidade de uma recomendação médica para as gestantes que procurem as unidades de saúde. Então, não precisa o médico indicar a vacinação, basta que ela chegue com o cartão dela de pré-natal, apresente o cartão, ou para quem ainda não iniciou o pré-natal, que apresente um laudo médico, se for puérpera, que apresente a declaração de nascidos vivos, né, para que ela possa ser vacinada. E hoje a gente tem também a alegria de estar compartilhando com vocês uma publicação que saiu no Diário Oficial da CIB, onde a CIB também referenda essa vacinação para todo mundo, né? Então, para quem não tem comorbidade, e a única orientação que é colocada ali é que sejam com a vacina da Coronavac e da Pfizer. E um outro ponto importante, não pede também essa prescrição ou recomendação médica, a única coisa que deixa aberto é que se a gestante tiver dúvida entre risco e benefício, que ela procure o médico para poder tirar as suas dúvidas. Então, eu espero que a gente avance muito rápido nessa vacinação, conto com o esforço de vocês para localmente estar conversando com cada uma das prefeituras, para que a gente consiga facilitar essa vacinação e não complicar, né? Então, quando a gente acaba colocando que tem que ter recomendação, que tem que ter termo, que tem que ter tudo isso, a gente está dificultando o processo. E por que não tem que ter? Porque não existe uma necessidade da gente avaliar cada pessoa individualmente, né? A vacinação é uma política pública para a redução da morte materna por Covid-19. Para que todo mundo se sinta um pouco mais confortável, eu queria lembrar a vocês que quando a gente teve H1N1 e a gente passou a vacinar as gestantes no outro ano, né, nós também não tínhamos estudos sobre vacinação sobre a vacina da gripe, né? E nós fizemos isso por quê? Nós fizemos isso porque houve um aumento muito grande da mortalidade pelo H1N1. Aumento esse que foi infinitamente menor do que esse aumento que nós estamos tendo agora. E aí eu acredito que se a gente se unir, a gente vai conseguir cuidar das nossas gestantes, das nossas crianças, e eu acho que o que a gente tem que pensar em garantir nesse momento é que toda criança possa crescer tendo a sua mãe junto ao seu lado, né? A gente sabe o impacto que é uma morte materna numa família e na vida de uma criança. Então, era isso o que eu tinha para estar apresentando para vocês, e eu fico à disposição para qualquer questionamento, para qualquer discussão. Obrigada, doutora Rossana. Nós temos uma pergunta da Thais, eu não sei de onde ela fala, mas a dúvida dela é a vacinação da gestante abaixo de 18 anos, como fica? Então, acho que hoje a gente tem mais uma notícia boa, ainda é uma briga para a gente discutir aí,
né? Mas hoje eu abri, não sei se foi, eu sempre olho a UOL e a Globo, né? Então não sei qual das duas que foi, mas a hora que eu abri a internet, eu vi que a Anvisa liberou a vacinação com a vacina da Pfizer para maior que 12 anos. Né? Então, eu acho que a nossa próxima discussão que a gente vai ter aqui com o Comitê de Vacinação do Estado de São Paulo, mas eu acho que é algo que vocês já podem começar a discutir também nos municípios, né? É a possibilidade da gente, para o grupo de gestantes, a gente estender essa vacinação, né, para as gestantes acima de 12 anos. Então, hoje está sendo um dia bem feliz, né? Eu acho que para a gente ter um dia mais feliz ainda, eu só espero que todos os municípios tirem a necessidade da prescrição médica e do termo de consentimento para a gestante vacinar. Se a gestante procura a unidade básica de saúde, para mim é bem óbvio que ela já está consentindo a vacinação, né? Nós não estamos laçando gestante na rua, não estamos amarrando. Então, assim, tá saindo na mídia, tem todas as explicações, está claro que ela pode e deve tirar suas dúvidas, e se ela diz eu quero ser vacinada, eu acho que o consentimento está dado, né, gente? Eu acho que a gente tem que definir se a gente quer vacinar as gestantes ou se a gente não quer. Né? Quando a gente fala que quer e cria tanto obstáculo que ela desiste, é porque a gente, na verdade, não quer. E pelo que eu estou entendendo, por toda a movimentação que eu estou vendo no estado de São Paulo, com a própria a CVE, né? Não estou falando errado, não, né? Que da imunização, incluindo no plano de imunização a gestante sem mais exigências, a CIB aprovando isso, eu acho que a gente está deixando muito claro que o objetivo do estado de São Paulo é vacinar gestantes puérperas e é derrubar a sua mortalidade materna. Então, a gente tem que avançar nisso, e mais que isso, né? Então, nós vamos vacinar todo mundo que está grávida agora, e quem for fazendo o teste de gravidez e deu positivo, já ir conversando sobre a vacinação, para a gente já ir vacinando todo mundo, tá? Não é só quem está grávida agora, é quem continuar engravidando nessa pandemia. Obrigada, doutora Rossana. Pessoal, mais alguém gostaria de participar com perguntas? A Ana Célia colocou aqui no chat um link para a reportagem da Anvisa autorizando a vacina da Pfizer para crianças acima de 12 anos. Marisa, por favor. Marisa, seu microfone está fechado. Não estamos te ouvindo. Entrou? Sim, agora sim. Não, só para lembrar que, apesar da vacina, a gente está muito contente com isso, mas, né, vacina não quer dizer que a pessoa não vá se contaminar. Então, cuidados devem ser continuados, a questão de distanciamento social, máscara. A doutora Rossana vem falando e é muito importante, nada de festinha, de fralda, de chá, do inferno A4, que tenha recomendação para gestante. Isolamento social, ela vai estar mais protegida, graças a Deus. Esperemos que os casos sejam menos graves, no entanto, a vigilância continua, né? Então, eu acho que isso tudo tem que vir no pacote aí na hora da vacinação. Adriana. Obrigada, Marisa. Pessoal do DRS 17,
Aguardamos as perguntas, as dúvidas, expressão de dificuldade que vocês tenham encontrado no território. Acho que esse é um momento de extrema importância e a gente conta com a participação de vocês. É óbvio que este momento é de aproximação para que a gente possa apoiá-los no que for necessário, mas é um cenário não positivo, nós sabemos. E aí nós gostaríamos que vocês participassem. Doutora Rossana, a Emilce, ela diz que sente falta dos óbitos fetais associados. Emilce, nós também sentimos falta de colocar esses dados, né, de deixar esses dados públicos. Vou te dizer que, assim, o óbito fetal, isso é uma coisa que a gente foi vendo, até não vou te dizer que não foi aqui no HC. Aqui no HC a gente teve pouquíssimos óbitos fetais. Acho que a gente já atendeu mais de 300 pacientes. Só em UTI a gente... bem mais. Só em UTI a gente já tem 180 pacientes atendidos em UTI, né? Fora os pacientes da enfermaria. E aí, o que a gente tem? A gente teve aqui 6 óbitos fetais. Então, é um número extremamente pequeno. Por que tem óbito fetal? Tem óbito fetal quando deixa a saturação menor que 95 ou quando deixa a PCO2 maior que 45 ou quando faz um balanço hídrico na gestante tão negativo que ela faz oligoâmia. Então, é isso que causa óbito fetal. A gente não viu óbito fetal pelo que as pessoas falam, Covid placentária, não sei o que, nós não vimos nada disso. Tá? Mesmo em discussão de casos, eu tenho discutido casos com vários estados, né, pelo Ministério da Saúde, e eu não vi isso, não, eu não vi óbito fetal, não. A gente vai ter melhor esses dados quando a gente tiver a liberação dos dados do SINASC, né? A gente ainda não tem a consolidação dos dados do SINASC, nem do SIM de morte materna do ano de 2020. Eles ainda não estão consolidados, pelo menos quando a gente olha no dado público que a gente tem, que é o painel de monitoramento do governo federal, eles não estão consolidados. Não sei se os nossos de 2020 já estão consolidados, né? Não estão ainda. E tem até o final deste ano, não é, para consolidar? Então, pode ter uma demora nisso. Então, a gente não consegue dar essa análise para todo mundo. O que eu posso compartilhar com você é o que a gente tem visto aqui no HC. Tá? Então, é mais relacionado a não respeitar os parâmetros maternos, os parâmetros da gestação, quando a gente faz o cuidado. Eu estou colocando o link do observatório aqui com vocês, vou compartilhar com vocês um segundo, só para mostrar como é que vocês podem estar olhando isso. Acho que já entrou o compartilhamento, né? Já entrou? Já? Entrou, tá. Doutora, entrou. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, casos por... o observatório, tá? Para quem não conhece, ele sempre atualiza com os dados do CIVEP Gripe, a última aqui é 9 de junho. Se clicar aqui em análise em destaques, vai dar algumas análises em destaques gerais do Brasil. É aqui que a gente tem esse dado de que a gente aumentou, então agora a gente já está com 40 mortes maternas, o que dá 295% de aumento, né? Quando a gente olha aqui casos por estado, se a gente olhar o estado de São Paulo, nós estamos aqui com 244 mortes maternas, tá? Isso é dado do CIVEP Gripe. E aí a gente tem aqui, né, os dados que eu coloquei para vocês, percentual de óbito na UTI 22%, de não internação em UTI 20%, de não entubado em óbito aqui. Se a gente clicar aqui, a gente consegue olhar, por exemplo, só o ano de 2020, são 78 óbitos, e óbito em UTI a gente tinha 17%, e não internação em UTI 8%, quando a gente vai para 2021, 166 óbitos, né? E esses 166
óbitos, a gente vai ter aqui que aumentou bastante óbito na UTI e também paciente que não conseguiu chegar em UTI e mesmo não intubação em quem morreu. Tá? É possível, e eu acho que é interessante para vocês também, olhar a própria região. Tá? Então, por exemplo, aqui eu dei, nesse local aqui, ó, então, por exemplo, se eu quiser saber número de casos, né? Se eu clicar aqui, a setinha para cima vai dizer quem não colocou nenhum caso de gestante ou puérpera, ou então, para ficar mais fácil, aqui ele dá um ZAA, né? Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, 978 casos, vou puxar aqui para óbitos, tá? Obviamente, a cidade de São Paulo é quem tem maior número de óbitos, né? Depois seguida de Guarulhos, Sorocaba, e aí a gente vai seguindo, né, para cada uma das cidades, né? Taubaté está aqui com 3, e aí a gente vai olhando e a gente consegue olhar esses parâmetros que eu falei para vocês também, tá? Que é percentual de óbito na UTI, de não UTI em óbitos e não intubados e óbitos. Então, a gente vê que mesmo na cidade de São Paulo aqui, a gente tem um percentual de não acesso à UTI de 11%. Né? Então, a gente acaba olhando aqui, e aqui a gente tem todos os municípios do Brasil. Tá? Aqui de São Paulo, a gente vai ter os 645 municípios. E aqui, talvez alguém ache um pouquinho estranho mas isso daqui é município de residência. Tá? Não é o município onde a pessoa morreu, é o município de residência. Então, aqui permite várias consultas, né? Então, se a gente quiser consultar se quem está morrendo, qual é a raça de quem está morrendo, a gente vê que aqui em São Paulo, na verdade, a raça de quem está morrendo é aqui, é em óbitos por raça, desculpa. Tá? A gente sempre orienta clicar aqui para excluir os casos que não estão finalizados, tá? Apesar que para a raça não tem tanta importância isso, mas pelo menos excluir o que a gente não tem dado. Então, a gente olha aqui, né? Então, tem um percentual maior, sim, de pretas e pardas, né? Brancas em torno de 11%, de pretas 16%. Isso o pessoal sempre de Osasco pergunta. Quando você pode escolher aqui por estado também, né? Então, se a gente olhar o estado de São Paulo aqui, no estado de São Paulo a gente tem isso até mais claro, né? Então, a gente tem 9% para brancas e pardas e negras 15%. Né? Então, eu acho que um recorte que a gente precisa estar atento. E aí eu convido a vocês a estarem olhando o observatório, tá? Para poder pensar. Obrigada, doutora Rossana. Nós temos um pedido da Thais sobre os trabalhos que você falou, ela gostaria de poder acessá-los. E temos uma pergunta da saúde da mulher, eu não sei quem é que fala. Nas gestantes graves com feto viável, pré-termo, quais os parâmetros para antecipação do parto? Os parâmetros são sofrimento fetal. Tá? Quando a gente começou a pandemia, existia um entendimento de que a gente deveria fazer o parto para melhorar o quadro clínico da mãe. Isso não existe, tá? Porque você tem que pronar a gestante, basta que você prone a gestante, você tira o impacto da gravidez disso. Então, os parâmetros que a gente tem hoje para a resolução da gestação são sofrimento fetal, mas para isso a gente tem que estar com a gestante num local onde eu tenho uma obstetra que consiga avaliar essa gestante 1, 2, 3 vezes por dia. Se eu não conseguir isso, especialmente depois que a gestante foi entubada, essa avaliação da vitalidade é mais difícil, né? Mas eu te garanto que até a intubação a gente não precisa estar resolvendo ninguém.
tá? Depois da intubação, a não ser que tenha sofrimento fetal. Depois da intubação vai depender muito da estrutura que a gente tem, mas idealmente a gente não resolve, só resolve por sofrimento fetal. Obrigada, doutora. Tem a Daniele Sumire, acho que é Sumire, ela é enfermeira de Taubaté, e ela pede para você repetir em relação à vacinação de gestantes menores de 18 anos, porque ela teve um problema no áudio. Ah, tá. As gestantes menores de 18, né? O único problema que a gente tem, ele foi aprovado agora, até já foi colocado aqui no chat, né? Pelo pessoal de São José dos Campos, acho que é Ana, eu acho, né? Que foi aprovada pela Anvisa a extensão da vacina da Pfizer para pessoas com mais de 12 anos. Então, eu acho que ainda é uma coisa que a gente vai ter que discutir com a vigilância epidemiológica, mas a gente espera que em pouco tempo a gente consiga estar vacinando as gestantes com mais de 12 anos também. Doutora Rosana, eu queria aproveitar o momento, eu sou a Carolina, sou articuladora aqui de saúde da mulher da região da Taubaté. A gente vem acompanhando os óbitos maternos aqui da região, junto com os nossos grupos de vigilância epidemiológica, né, que nós temos 3 áreas aqui de abrangência, e a gente está no momento com 18 óbitos maternos, sendo 10 por Covid, e estes 10 no puerpério. A gente teve óbitos logo após o nascimento, mas a gente teve óbitos de mulheres que já tinham ido para casa e retornaram grave e aí acabaram falecendo. Eu não sei se é o mesmo perfil aí que a senhora vem acompanhando no estado todo, no Brasil, ou se não, se é alguma coisa para a gente ficar mais atento aqui na nossa região. Eu acho que tem uma coisa que você falou que tem que ficar muito atento, assim, se os óbitos estão acontecendo no puerpério, a gente tem que diferenciar 2 coisas, né? Eles podem estar acontecendo no puerpério, porque toda vez que alguém vê uma gestante com Covid, faz o parto, tá? E aí, o que a gente tem? Quando a gente faz existe um trabalho, a gente pretende, eu espero que em breve, agora com esse número tão grande de casos, a gente consiga apresentar isso cientificamente. Não existe um trabalho feito com gestantes, existe um trabalho geral, tá? Que incluiu ali 50 casos de gestantes, sim, e que avaliou que quando você faz uma cirurgia em alguém que tem Covid, você aumenta a morbimortalidade desta pessoa em 40%. Foi por conta disso que as pessoas passaram a fazer o teste na entrada de um paciente que vai para a cirurgia eletiva, tá? No Brasil, a gente tem um problema que a gente subverte a proposta. Todo mundo acha que faz o teste de Covid na entrada para proteger a equipe e para proteger, entendeu? E não é para isso. O teste na entrada é porque, vamos dizer assim, eu tenho um paciente que vai fazer uma cirurgia de uma colecistite. Não é uma colecistite aguda, mas ele tem pedras na vesícula, ele teve um quadro importante semana passada, eu estudei o quadro, eu preciso operar, né? É o que a gente chama de uma urgência relativa. Não preciso pôr na mesa agora, porque se for uma urgência mesmo, não interessa se tem Covid ou não, né? Eu não preciso pôr na mesa agora, mas seria bom que eu fizesse a cirurgia o mais rápido possível para que ele não tivesse uma complicação, tá? O que eles viram para esses quadros? Se faz a cirurgia no momento que a pessoa tem um teste positivo para Covid, faz com que a mortalidade e a morbidade aumente em 40%. Então, essa conduta de viu o teste positivo para a Covid, sai fazendo o parto, é uma loucura, tá? Então, se vocês me perguntarem assim, quais são as metas, né? Nossa meta, número 1, vacinar gestantes e puérperas, né? De forma ideal, a puérpera deveria sair vacinada do hospital. Entendo que a logística é difícil, então a gente tem que orientar essa gestante ao sair do hospital que procure a unidade básica de saúde para se vacinar, né? Então, número 1, vacinar. Número 2, parar de fazer o parto de quem tem Covid positivo. Pelo amor de Deus, tá? A situação, você vai falar assim, mas tem 38 semanas e fez
está com tosse, fez o teste de Covid positivo. Vamos olhar essa paciente, vamos acompanhar ela. A gente pode até acompanhar com a vitalidade fetal. Se tiver alteração de vitalidade fetal, aí a gente faz o parto. Se não tiver, ela passa pelo Covid, cumpre o isolamento e vai ter o parto dela em paz, podendo amamentar tranquilamente, sem máscara, ficar perto do filho, né? E sem aumentar o risco para ela. Então, todo mundo pergunta para gestante grave e tudo. Para mim, o maior problema nosso é o caso leve que o pessoal está resolvendo e transformando em caso grave. Tá? Então, eu acho que a sua pergunta foi importantíssima. Eu acho que a gente tem que divulgar isso aos 4 ventos. Obrigada, doutora. Carol, será que a gente conseguiria ouvir, não sei se os GVS comentarem um pouco em relação aos óbitos, né? Nós tivemos 18 num total até o momento e 10 desse número foram por Covid. Eu acho importante que a gente possa trazer essa discussão e nós ainda temos 29 minutos de disponibilidade da nossa mestre, podendo trazer composição aí para o que o território necessita. Eu compartilhei com vocês a apresentação, tá bom? Como foi solicitado para falar sobre o GVS, né? Eu sou do GVS de São José dos Campos, eu sou médica e nós tivemos uma reunião de comitê na quarta-feira, onde foram discutidos os óbitos do município de São José, que está aqui presente, né, que eu estou vendo, e um óbito de Jacareí não foi ainda apresentado, e um óbito de São José dos Campos, mas ocorrência em São Paulo, também não foi apresentado, porque estamos aguardando o relatório de São Paulo, né? Todos eles realmente aconteceram no puerpério, né? Estão saindo, foram discutidos amplamente no comitê e as recomendações vão estar saindo logo, né? Estaremos fazendo as recomendações juntamente com o DRS e estaremos encaminhando para o município. O município de São José está aqui presente, ele é bem atuante, eles têm um comitê municipal bastante atuante, a doutora Valquíria, que foi uma das que perguntou, representante do Comitê Municipal de São José, a doutora Sandra está aqui também presente, né? E nós temos aqui na região hospitais de referência. Nós temos tanto hospitais grandes, que o municipal que está aqui também presente, como o Hospital Regional do Vale do Paraíba. Então, ocorrem alguns óbitos, né, de outras cidades aqui, e que também a gente acaba investigando, né? Então, o que a gente fica muito feliz com essa nova nota técnica que inclui as gestantes e puérperas para vacinação, que acho que é um ganho importante que nós estamos tendo nessa batalha contra a pandemia, contra a Covid-19, e também outro ganho importante foi a vacinação de gestantes acima de 12 anos, né? Porque, infelizmente, a gente também continua tendo gestantes adolescentes, né? Então, a gente está aqui, estamos com vários municípios com um comitê ativo e atuante, outros comitês, outros municípios são mais pequenos, né? A nossa região é o Alto Vale do Paraíba, nós temos alguns municípios pequenos que estão se readequando, mas a regional aqui de São José dos Campos faz toda a discussão
eventual de algum óbito ocorrido nos municípios pequenos. Mas, normalmente, a ocorrência acontece nos municípios de referência, tanto Jacareí quanto São José dos Campos, e a gente tem 2 comitês bastante atuantes na região, e a gente tem uma relação muito boa com os municípios aqui da região e com a vigilância sanitária aqui do nosso GBE, do nosso GBS, né? Também é atuante presente e a gente está fazendo um trabalho. Ficamos bastante, uma notícia alvissareira nessa semana com a questão da vacinação de gestantes puérperas sem prescrição médica, mas a gente está batalhando, fizemos essa discussão nessa quarta passada e as recomendações já estão saindo. A gente está à disposição, nós sempre ficamos aqui. Ana Cecília, a diretora substituta, está aqui, foi ela que colocou no chat a questão da vacina de menores maiores de 12 anos, e a gente está, é uma equipe multiprofissional, bastante unida e bastante presente junto aos municípios. Né, também bastante unida à questão da vigilância sanitária, que em alguns momentos ela realmente é importante que a gente acione. Então, a gente está aqui muito feliz com essa web, estamos muito felizes que a gente, claro, que fica muito infeliz com os óbitos ocorridos, mas nós acreditamos que com essas ações a gente vai ter uma redução ou uma não ocorrência de óbitos maternos na região. A gente está sempre à disposição, né? A Carolina sabe que pode contar conosco, e eu agradeço muito a presença do pessoal do município de São José dos Campos e do pessoal do municipal, né, do Hospital Municipal, que também nos ajuda bastante. Obrigada, doutora Celeste. Os municípios que a doutora Celeste citou gostariam de falar sobre as dificuldades que vocês tiveram para o atendimento dessas mulheres ou das potencialidades que vocês colocaram em relação aos fluxos e protocolos, dada a parceria que vocês têm junto com o setor de vigilância. Acho que isso é de extrema importância, mas seria ideal não só vocês, mas que os demais pudessem trazer questões relacionadas aos casos. Carol. Dri, a gente até o momento analisou um óbito por Covid aqui no nosso comitê regional, que foi no puerpério imediato, né? Era uma gestação gemelar, foi um feto já foi óbito fetal, aí o segundo nasceu e morreu imediatamente, e ela também, na sequência, faleceu nos próximos dias. O que eu percebo aqui nessa região, né, que a gente conversa bastante aqui no território, e queria que a doutora Rosana reforçasse muito isso com as nossas instituições hospitalares. Eu entendo que a gente vai compartilhar e muito ainda aqui esse vídeo, né, que está sendo gravado, para que todos tenham acesso depois, é a importância de termos protocolos hospitalares, protocolos institucionais, para ter uma como é que fala, gente? De ações iguais, né? Um protocolo de normatização mesmo das ações, e não a gente agir conforme os nossos saberes dentro de um hospital ou dentro de um município, né? A gente está aqui falando com instituições públicas, com municípios, e que a gente precisa seguir as normativas, precisa seguir os protocolos. E eu sinto que essa é uma falta aqui, né? Nem todos temos maternidades excelentes, municípios excelentes, mas temos alguns também que deixam um pouco a desejar nesse sentido.
que não têm protocolos institucionais que capacitam sua equipe para sua equipe atender conforme o protocolo foi instituído. Doutora Rossana, você vai falar? Não, eu só queria dizer que eu acho que é importante mesmo ter as condutas uniformizadas, né? E a outra coisa importante de fazer é dar uma checada, né? Principalmente nos casos de óbito, assim, se tiver óbito fetal e óbito neonatal, acho que óbito fetal é parâmetro de oxigenação que tem que ser checado, né? Se a paciente não foi entubada e está ali com parâmetro ruim de oxigenação, a morte é por hipoxia, né? Que eu posso estar contribuindo com vocês um pouquinho na investigação, ver muito a questão da indicação da resolução do parto, né? Porque a morte pode ser também por prematuridade, então esse seria a segunda coisa, isso de óbito fetal e neonatal. E das gestantes, eu acho que a gente tem que entender de uma forma muito clara se elas tiveram acesso à UTI e à intubação, né? É óbvio que é óbvio não, porque a pessoa pode ser intubada numa UPA, pode ser intubada num pronto atendimento, né? Mas se eu tenho 1 em cada 5 que não conseguiu UTI e eu tenho 1 em cada 3 em quem não intubou, então eu tenho gente que não intubou e estava dentro da UTI. Então, eu acho que a gente tem que analisar esses dados, esses 2 dados vão dar uma resposta muito boa para a gente. E aí a gente entender um pouco dentro dos serviços como é que está sendo a atuação da obstetrícia e da terapia intensiva em conjunto, se eles estão trabalhando em conjunto ou não, tá? Se eles estiverem trabalhando de forma separada, isso não vai dar certo. Tá? E aí a gente tem que olhar, será que nós... E começar a olhar também, gente, nós temos um desafio grande, que é reduzir a morte materna, não o Covid. E o que o Covid fez? Ele escancara as nossas fragilidades. Então, essa fragilidade de não ter as 2 equipes trabalhando juntas, ela já existia, só que agora ela cria problemas piores. Tá? Morre mais por essa fragilidade, mas a fragilidade já estava aí. Então, a gente tem uma oportunidade de ouro de olhar para essa fragilidade e corrigir ela para todo sempre. E aí a gente vai ver quem decidiu corrigir a fragilidade vai ter redução da morte materna quando o Covid for controlado. Quem não decidiu corrigir a fragilidade e se desestruturou mais ainda, vai ter aumento da mortalidade materna. Então, é nesse ponto que nós estamos. Doutora Rossana, eu agradeço e eu gostaria de complementar a fala da doutora Rossana e dizer para vocês têm um suporte através do Departamento Regional de Saúde, vocês têm apoiadores regionais, ficou muito claro que o apoio que os setores de vigilância epidemiológica dão para vocês e também de vigilância sanitária é um apoio potente e presente. Dizer para vocês que o grupo de enfrentamento está aqui hoje e nós só vamos para locais que nós acreditamos que tem potencial para fazer alguma coisa. Então, eu coloquei aqui para vocês o link de todos os documentos norteadores que o grupo fez, elaborou para dar apoio para as regiões, nortear vocês profissionais. Todas essas notas técnicas foram feitas em conjunto com as coordenadorias e áreas técnicas da Secretaria de Estado, junto ao COSEMS. A doutora Rossana está em todas as notas técnicas que foram escritas, estão disponíveis para vocês, não só as notas técnicas, nós temos aulas gravadas, o link do canal de vigilância está nesta página, os senhores têm o link direto de todos os fóruns que foram gravados, e nesses fóruns os senhores têm
assistência gestante, à puérpera, ao recém-nascido, inclusive aos trabalhadores, porque nós também somos partes importantes nessa pandemia e a gente entende o quanto o Covid onerou nosso dia a dia, o quanto dificultou o nosso contato presencial, que para nós isso era de extrema importância, mas a gente tem uma ferramenta hoje que possibilita que nós possamos estar com 38 pontos, considerando a diversidade da região de vocês, a diversidade do território, e com a potência que esse encontro traz para vocês hoje, é grande. E assim, é lógico, a gente não quer personificar na Carolina o apoio do Estado, mas é uma pessoa que pode ser a ponte para os senhores chegarem onde os senhores precisarem em relação ao apoio. E dada a importância deste momento, e como vocês não têm dúvidas, né, em relação ao que a gente está falando aqui hoje do Covid, eu gostaria de passar a fala para a Marisa, que é coordenadora da Saúde da Mulher, para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que, assim, além de tudo isso, dentro, né, das instituições, a instituição de protocolos, de melhores evidências, a gente precisa olhar para o macro, né, olhar para a rede. Essa rede ela tem que estar viva, ela tem que estar funcionando. Não adianta, e aí é importante o papel da regulação nessa história toda. Então, isso tem que estar muito claro, e os gestores têm que estar com muita responsabilidade sobre isso, quando você se propõe a entrar numa rede de regulação para que essa mulher seja encaminhada em tempo oportuno para os hospitais designados com melhores chances de atendimento, ou seja, que os casos moderados e graves sejam, sim, encaminhados aos hospitais que possuem UTI e leitos neonatais. Não esquecendo que a gente tem aí uma rede, né, já formada, a Rede Cegonha. Então, assim, é hora de rapidamente, e aí a gente fala rapidamente, né, Carol, porque vocês já estão aí com 10 casos de Covid. Então, rapidamente, o que pode ser feito? O que a gente precisa melhorar dentro dessa rede e dentro dessas referências para que a gente possa dar maior segurança para essa mulher, para essa gestante, para que ela vá realmente para um serviço que vai dar essa condição para ela. Quem são os grandes serviços que a gente tem aí na região, né? A gente sabe que a gente tem serviços de grande excelência, né? O Hospital Universitário de Taubaté, o Hospital Municipal de São José dos Campos, que a gente sabe que é um hospital de grande excelência na maternidade, a Santa Casa de Caraguatatuba. Então, assim, quem são esses hospitais? Como é que eles vão oferecer isso? Qual tem protocolo? Está garantido isso? Como é que a gente vai conversar com os outros hospitais que estão fazendo baixo risco e às vezes estão ficando com os casos leves? Né? Que todo mundo tenha muito claro qual é o melhor momento e qual é o momento certo e adequado e oportuno de transferir essa mulher. E nessa transferência, ter a certeza de que ela vai sim chegar num hospital de excelência. Esqueci de citar aqui Santa Casa de Lorena, que também está se preparando, o pessoal do Frei Galvão. Quer dizer, são hospitais que a gente sabe que tem muito potencial e que precisam, sim, estar firmes nessa rede para assegurar que essa mortalidade diminua. Né? E isso tem que ser, isto é construção, né? A gente sabe que isso ninguém vai, de certa forma, conseguir impor, né? Porque a gente sabe que dentro dos fluxos existem meandros, né? E que acontecem. Mas eu acho que isso é uma responsabilidade de todos os gestores, é uma vontade, eu acho que de todo mundo, de não ter mais esse tipo de ocorrência tão triste, né? Que é a morte materna. Então, eu acho que isto assim, até pede um olhar, né, atento e rápido. Como é que está? E um monitoramento constante. Né? A gente tem visto que
alguns locais em que a gente tem conversado e tem levado essa proposta, né, a gente já fica muito feliz, porque a gente já começa a ver histórias de gestantes de quadro leve, que está começando a ficar moderado, e o povo já se organiza para que essa gestante vá para um lugar mais seguro. E isso, assim, isso é muita felicidade. E essa gestante está viva, né? Quer dizer, isso é mais bacana ainda. Então, é um esforço, eu acho, viu, Carol? Aí já deixo a lição de casa, né? Isso tem que ser revisto, é rápido, além das questões dos protocolos internos, que aí é muito responsabilidade da própria instituição. A nossa responsabilidade enquanto Estado é garantir esse fluxo, né? Entendendo que todos nós somos responsáveis e que é uma construção coletiva. E que isso tem que perdurar, gente, depois da Covid. É uma construção, que é o que a doutora Rossana falou, é uma oportunidade, porque está todo mundo sensibilizado e mobilizado para isso. Então, a partir do momento que você constrói isso em bases sólidas, provavelmente isso vai perdurar por o alto risco também, que é um outro problema que a gente tem no Estado. Então, é isso. Eu acho que essa lição de casa deixa aí para a Carol, né? E sei que a Carol tem muito... o relacionamento na DRS de Taubaté é muito bom entre os profissionais, os municípios também. Sei que está todo mundo junto nessa. Tá? Só agradeço o dia de hoje. Obrigada, Adriana, doutora Rossana, pessoal do DRS, o GVS, que estão junto aí com a gente. E a gente só agradece o dia de hoje, graças a Deus, e tomara que diminuam as mortes maternas, né? A gente faz torcendo muito para que tudo dê certo. Adriana, Obrigada, passo para Marisa. você. Obrigada. Eu vou ler para a Prefeitura de São José, eles estão sem microfone, eles agradeceram e ressaltaram a parceria com a doutora Celeste, estamos na Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, fazendo neste momento vários estudos de análise de prontuários e cruzamento de dados dos sistemas em relação a gestantes COVID positivo e mortalidade infantil, elaborando as recomendações para os prestadores em relação à morte materna. Neste momento, investigando e fazendo visitas domiciliares das mortes por COVID positivo. A gente vem trabalhando essa questão, né, em relação ao monitoramento e a trajetória dessa mulher, né, onde nós perdemos, a gente tem muito falado nas 3 demoras, e nesse link que nós passamos para vocês, nós temos apresentações emblemáticas de todos os médicos que foram nos apresentados, com know-how que não temos nem como dimensionar, todos indicados pela doutora Rossana. Então, a completude que os senhores têm no canal podem dar apoio para vocês no quesito, para auxiliar vocês para esses protocolos que vocês vão fazer, e é isso que foi dito hoje, né? Hoje é um segundo passo e a gente acredita e vamos torcer para que quanto mais vacina a gente conseguir disponibilizar e o mais rápido possível para essas mulheres, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Vou passar as considerações finais para a doutora Rossana e a gente vai chegando ao término deste fórum. Doutora Rossana, por favor. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer enorme, né? Espero que a gente avance logo nessa redução de morte materna por Covid, que a gente possa ter oportunidade por estar trabalhando pelas outras questões que a gente ainda tem, que são tão importantes na redução da morte materna em geral. Tá bom? Um abraço a todos, continuem se cuidando, foi um prazer enorme. Muito obrigada, doutora Rossana. Obrigada a todos pela presença. Um abraço. Tchau, Carol. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.